Fala galera, tranquilo, beleza? Meu nome é Felipe Labrado. Hoje eu vou falar sobre o jogo entre São Paulo e Internacional, qual o São Paulo ganhou por 1-0 com o gol do Sara. Com a vitória, o São Paulo ocupa agora a 11ª posição, inclusive durante o campeonato inteiro é a posição mais alta que o São Paulo alcançou. Vou pôr aqui um dado, os dados que o SPFC Estatísticas trouxe, né? Que ó, olhe bem, a maior posição do São Paulo é a desta rodada, 11º lugar. E agora o São Paulo tem 4 pontos a menos que o primeiro time no G6, que é o Inter, e esse G6 vai aumentar, né? Porque Palmeiras e Flamengo estão lá e um dos dois vai ser campeão da Libertadores. E o Atlético Mineiro está na final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, que está mais para baixo, mas se o Atlético Mineiro ganhar, abre ali mais uma vaga e vira G9, né? Ah, e tem o Bragantino na final da Sul-Americana também, que daí sim vira G9, se eles ganharem, porque o Atlético Paranaense também tá. Mas agora falando sobre em referencial à zona de rebaixamento, o São Paulo abriu 7 pontos de vantagem para o primeiro time da zona de rebaixamento, que é o Sport no momento. Algo que eu queria citar antes de começar tudo é os números do trabalho do Rogério. São 4 partidas, 2 vitórias, um empate e uma derrota, o que corresponde a 58,3% de aproveitamento no momento, né? E uma coisa que vale salientar, vale se atentar, é as chances cedidas e as chances criadas. São 10 chances criadas em 4 jogos e apenas 2 convertidas. Isso mostra que o São Paulo está perdendo muito gol e esse jogo foi um dos jogos que eu mais vi o São Paulo perder gol, tenho certeza disso. E a chance cedida nenhuma, o São Paulo não cedeu nenhuma chance, né? Então isso mostra como a defesa vem se fortificando, né? Como a defesa vem ficando mais estruturada, tudo, e o São Paulo já não sofre mais com aqueles contra-ataques que estava sofrendo antes ali no final do Crespo, no trabalho do Crespo, que eu até citei no vídeo, por exemplo, contra o Cuiabá, que o São Paulo só não perdeu o jogo porque o Cuiabá foi muito ineficiente. Contra o próprio Ceará na estreia do Rogério Ceni, o São Paulo cedeu alguns contra-ataques ali, mas nenhum aconteceu uma chance clara para o Ceará. Mas é isso. Bom, agora vamos falar aqui sobre a estrutura do São Paulo, né? O São Paulo vem no 3-5-2, que pode ser chamado de 3-1-4-2, porque vem um pouco diferente. Eu vou falar aqui como se estruturou essa formação, né? O gol Volpe, obviamente, sempre ele, não foi nem exigido no jogo. Daí vem com a linha de 3 zagueiros, né? Voltou a utilizar essa linha de 3 e é muito importante, porque o Léo tem que jogar, muito importante. O Léo fez uma atuação de gala, quebrando linhas, sendo importante defensivamente também, trazer os números dele aqui. Foram 4 cortes, um chute travado, duas interceptações, um desarme e nenhum drible sofrido. O Léo foi muito bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente, né? Ajudando a quebrar linhas, a chegar lá na frente. Então, é importante que o Léo esteja no time. O time teve um pouco mais de dificuldade ali em outros jogos sem o Léo, né? Bom, daí eu acabei falando ali pela esquerda, né? O Léo é o zagueiro da esquerda, ele é o zagueiro canhoto do time. Vamos para a direita aqui, o Arboleda, que fez um jogo muito bom também. O Arboleda muito importante também para evitar os contra-ataques, porque o Inter usava as bolas longas, mas o Arboleda conseguia cortar, né? Conseguia fazer a proteção dessa bola para com que o jogador do Inter não conseguisse receber na profundidade e sair cara a cara com o Volpe, que seja, né? O Arboleda foi muito importante também quando o Inter começou a usar o chuveirinho ali, né? No final do jogo, quando o São Paulo abaixa o bloco, e daí o Arboleda é muito importante, porque ele é muito bom na bola aérea, né? O Arboleda muda a bola aérea do São Paulo quando ele está em campo. Vou trazer aqui os números dele, são 3 cortes, um chute travado, 3 interceptações e 2 desarmes. Muito boa atuação do Arboleda também. E ali pelo meio, o Miranda, né? O Miranda que foi muito bem também, tirando o pivô, tanto que o Cuesta, né, o atacante Cuesta é outro, não é o Victor Cuesta, é outro jogador que é centroavante. Ele acaba saindo da referência ali, saindo do meio, caindo mais pelos lados, porque ele não conseguia fazer o pivô no Miranda, o Miranda todas tirava ele. E aqui os números do Miranda foram 3 cortes e 4 desarmes, muito bem o Miranda também. O Miranda também foi muito importante em algumas bolas entre linhas, que ele conseguiu encontrar jogadores do São Paulo livres, né? E o São Paulo utilizava essa bola entre linhas para conseguir levar vantagem do Inter, né? Porque quando o jogador recebe ali entre linhas, ele gira já buscando uma opção de passe, conseguindo chutar, porque ele recebe mais sozinho, né? E aqui os números da bola longa do Miranda, 9 tentativas, ele acertou 7, foi muito bem. Bom, agora os alas, o Reinaldo muito bem no jogo também. O Reinaldo foi importante na fase ofensiva e na fase defensiva,
trazer os números dele aqui, uma assistência, né? O Reinaldo dá assistência novamente, já tinha dado uma assistência no jogo contra o Corinthians pro Caleri, é agora a sua segunda assistência nos últimos 3 jogos. 2 cortes, 3 desarmes e não sofre nenhum drible. E olha os duelos dele pelo chão. São 8 duelos ganhos de 10. Então o Reinaldo vai muito bem. Ele já tinha demonstrado que estava indo bem, tinha melhorado. Não melhorado necessariamente, mas estava indo melhor defensivamente, né? No jogo contra o Corinthians, que ele ajudou muito a anular o Gabriel Paulista, o Gabriel Pereira ali. Então ele foi muito bem. E aqui os números ofensivos, né? O Reinaldo 5 dribles até criou uma grande chance. E dá 6 passes para finalizações ali, os passes decisivos. Então, outra atuação boa do Reinaldo, né? Do outro lado, o Orejuela não faz uma atuação boa, mas também não é tudo de péssimo, mas não é boa. Tanto que ele sai depois pro Igor Vinícius entrar, que também não consegue fazer muita coisa, não muda muito, não acrescenta tanto ao time do São Paulo. Daí, vamos falar ali de volante, né? O Lisieiro muito bem para distribuir o jogo, ajudar na marcação ali, o Lisieiro foi bem também. Mais à frente ali, bom, o Sara e o Igor Gomes, de um modo meio diferente nessa estrutura do São Paulo, né? Porque tá os dois jogando ali mais pelo meio, né? Só que o São Paulo nunca tinha jogado assim, isso que eu quero dizer com diferente. O São Paulo até tinha jogado com 2 meias, só que apenas com um centroavante. Agora jogou com os 2 meias e os 2 centroavantes, né? 2 centroavantes não, necessariamente, 2 atacantes, né? Com o Rigoni e com o Luciano. E os dois foram muito bem de novo. O Sara conseguindo fazer as passagens, né? Tabelando com o Reinaldo ali, infiltrando na última linha do Internacional, muito bem também. Daí um pouco mais à frente, Rigoni e Luciano. O Luciano trouxe até um mapa aqui dele, né? Das ações dele, dos passes dele. Você olha que ele acaba pegando a bola muito mais fora da área e muito distante. Então ele não joga tão próximo. O Luciano consegue armar 2 chances boas assim. O Rigoni acaba entrando acaba dominando a bola, né? E interceptando a bola que ia chegar no Sara. E ele estava impedido, então acabou que o lance não deu em nada, né? Mas o Luciano conseguiu ir bem assim, mas finalizando novamente não foi bem. O Luciano ele vem com esse problema de uns jogos atrás já, de não estar conseguindo finalizar, concluir bem a gol. Contra o Ceará, por exemplo, se ele não tivesse perdido tanto de gol que ele perdeu, o São Paulo provavelmente teria saído vitorioso da partida. O Rigoni que vem tendo um pouco mais de dificuldade, né? Ele é o primeiro jogo dele sob o comando do Rogério, mas mostrou um pouquinho de dificuldade nesse jogo mais apoiado. O Rigoni é aquele jogador que consegue jogar melhor com espaço para atacar as costas da defesa, a profundidade, para ele chamar pro drible, usar a velocidade dele, usar essa enganação, podemos falar assim, que ele tem, né? Porque ele vai para um lado, só que ele consegue pro outro também, e daí dificulta muito o marcador saber para onde ele vai e conseguir fechar o lado bom dele, porque os dois lados são bons e ele pode ir para os dois lados. Então fica muito difícil para o marcador pegar ele assim. E agora ele acaba errando alguns passes nesse jogo mais aproximado, mais apoiado, vindo receber mais, né? E também ele tá jogando pela esquerda. Ele sempre se destacou mais pela direita desde que chegou no São Paulo. Ele não fez tantos jogos bons assim pela esquerda. Então pode ser um motivo dessa queda de rendimento dele, né? E vale destacar, o Rigoni tá voltando de lesão, então também pode ser isso, né? Faltou ritmo para ele. Bom, meu primeiro ponto aqui é sobre a saída de bola do São Paulo e como o Inter marcava e a falha do Inter nessa marcação. Infelizmente eu não consigo a imagem porque o jogo foi só no Premiere, então não tem como pegar no Globoplay. Me desculpa, mas infelizmente é o que temos, né? Bom, quando você sobe a marcação na saída de bola, você sobe o seu bloco e vai marcar individualmente, você tem o intuito de tirar as opções de passe do goleiro, do Volpi no caso. E assim fazer com que o time não consiga progredir. O Inter queria fazer com que o São Paulo não conseguisse progredir e não conseguisse sair lá de trás. E devolvesse a bola para o Inter através de uma bola longa. E esse time do São Paulo, inclusive, sem o Caleri, não consegue ganhar a bola longa. Então o Inter provavelmente conseguiria ganhar essa bola longa. Mas o problema é que você não pode deixar ninguém livre. E o Inter acabava deixando o Lisieiro livre. O Inter fazia uma marcação individual ali nos 3 zagueiros, porém o Lisieiro ficava ali nas costas, num buraco livre. Há um momento até que o Bosquilha fica meio confuso, ele não sabe se ele vai ou não, daí ele para no meio do caminho e o Lisieiro consegue receber a bola do Volpi e assim o São Paulo consegue progredir, sair lá de trás tranquilamente, né?
E essa não era a ideia do Inter. O Inter queria fazer com que o São Paulo não conseguisse sair de trás e desse a bola para eles, né? Mas o Inter não fazia uma pressão. A pressão você quer roubar a bola mais próximo ao gol do adversário, né? Ou fazer acelerar esse processo de devolução da bola pro seu time. O Inter não fazia. O Inter só marcava ali com um bloco mais alto, tentava tirar as opções de passe do Volpi, porém tinha esse problema na marcação individual, né? Porque ninguém estava ali no Lisieiro. E o Lisieiro conseguia receber a bola e o São Paulo conseguia sair lá de trás. Bom, agora falar aqui como o São Paulo consegue agredir o Inter, né? Como o São Paulo consegue chegar e criar várias chances e perder a maioria, né? Bom, tem dois modos. O primeiro, vou falar aqui, são as triangulações ali pelos lados do campo, né? O Léo era muito importante nesse momento, porque ele quebrava a primeira linha, por exemplo, ali no gol ele quebra a linha, né? E abre a bola no Reinaldo, que tabela com o Sara. Alguém dá amplitude, alguém faz uma movimentação atacando o fundo, atacando a lateral do campo, né? Na verdade, com que faz que gere espaço para alguém invadir a última linha, alguém entrar na última linha do Inter, né? E assim sair com uma boa condição para cruzar ou bater no gol. E assim o São Paulo conseguia agredir e empilhar chances contra o Inter. E o outro modo é as bolas entre linhas, que o Léo era muito importante também, e o Miranda, que faz com que o jogador do São Paulo receba nas costas do volante e antes ali dos zagueiros e gire e consiga encontrar um passe ou consiga finalizar, né? E assim o São Paulo conseguia chegando e empilhando chances. O Inter dava muito espaço ali pelo meio do campo também, né? O Rigoni conseguiu receber diversas bolas por ali. Bom, e somente para ilustrar que o São Paulo conseguia invadir a área do Inter dessa maneira, com essas movimentações através da tabela, tudo, é que o São Paulo finalizou 21 vezes, mas isso no geral, né? 13 foram dentro da área. Então mostra que o São Paulo conseguiu finalizar muito dentro da área, invadir muito a área do Inter. Né? E daí também mostra que o São Paulo perdeu muito gol, né? O São Paulo teve 2 chances claras, poderia até considerar mais, mas esse é o que o SofaScore considera, né? É o critério do SofaScore, mas é isso, e é só para ilustrar como o São Paulo conseguia invadir com essas movimentações, essas tabelas, né? Bom, agora falar aqui que o São Paulo não sofre com contra-ataques, né? Apesar de ter muitos jogadores no campo ofensivo, muitas vezes se você vê o Miranda, que é sempre o último homem, ele na meia-lua, né, ali, na linha da meia-lua, então o São Paulo estava bem pra frente e o São Paulo não sofria com contra-ataques, diferente nos outros jogos. Por que isso? Porque o Inter apostava muito na bola longa e os zagueiros do São Paulo conseguiam controlar e não tinha ninguém para segurar essa bola. O Miranda conseguia tirar o pivô do Cuesta, né? E o Cuesta até depois sai da referência ali para justamente tentar parar de se encontrar com o Miranda e não perder toda a área nesse pivô. E os zagueiros de lado do São Paulo, Léo e Arboleda, conseguiam controlar muito bem a profundidade, né? As bolas que iam nas costas dele, eles conseguiam fazer a proteção e tomar essas bolas, né? Então isso foi muito importante para que o São Paulo não sofresse esses contra-ataques. E bom, outra coisa que vale falar é da lentidão do time do Inter, né? Por exemplo, teve um momento que o São Paulo estava totalmente desestruturado, estava a maioria do time lá na frente e o Inter tinha espaço, o lateral do Inter tinha espaço para caminhar com a bola, correr com a bola no corredor ali, porque o Orejuela estava fora. Então, ele não fez isso, ele acabou voltando a bola, tocando, então o Inter não aproveitava quando tinha esses espaços que o São Paulo cedia, né? E daí ficava mais difícil para eles conseguirem explorar essa arma do contra-ataque, que é uma das coisas que o Aguirre se propõe a fazer, né? Bom, depois ali pelo segundo tempo, o que vale destacar é que o São Paulo abaixa o bloco em alguns momentos, marcando num 5-3-2 e se defende mais, né? E em alguns momentos consegue contra-atacar, em alguns outros não, mas pro final do jogo o São Paulo não consegue, principalmente depois que tira o Rigoni em contra-ataque, explorando as costas da defesa, que é o que ele mais gosta de fazer. Ele consegue criar uma chance pro Luciano, né, que o Luciano acaba perdendo, mas depois que ele sai, o São Paulo não consegue explorar essas costas da defesa, né, e daí acaba só se defendendo ali, porque toda a bola que sai lá de trás da defesa do São Paulo, o Inter consegue recuperar e voltar nessa tentativa de ataque deles, que acaba sendo só chuveirinho, né? E o São Paulo consegue neutralizar bem com seus zagueiros. Inclusive o Bruno Alves entra depois e consegue ir bem ali também. Mas é isso, valeu, falou e até mais.